Então, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, invoquemos o Espírito Santo. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos força pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, a palavra é toda sua. Boa tarde, minhas irmãs, meus dois irmãos presentes, seu Silvio e seu João. Parece que são os dois homens. Hoje é o Dia das Mulheres no Evangelho, né? Jesus as valorizou sobejamente, incluindo-as na sua missão e no seu caminho. Quero lembrar a mim que nós vamos entrar em contato com o grande personagem do Novo Testamento. A exponência de Paulo é misteriosa e inexcedível, para usar o adjetivo que eu usei sobre a festa. Paulo é o grande cristão, o grande evangelizador. Dizem alguns que a divulgação que Paulo fez do cristianismo é muito maior do que aquela que Jesus fizera. E a gente vai entrar numa carta que é uma síntese de toda a sua teologia, a maior de todas, no sentido do tamanho, da grandeza e conteúdo, onde ele, como já disse a dona Gilce, segundo o esquema que a Bíblia da CNBB faz, outros esquemas, dividido em 4 partes, está logo na introdução da Bíblia da CNBB, quando fala da carta aos Romanos, os capítulos 1 a 4, 5 a 8, 9 a 11, 12 a 16. A ordem das cartas de Paulo no Novo Testamento não está em ordem cronológica, está em ordem de tamanho. Começa da maior e termina na menor, que é aquele bilhetinho que ele faz a Filemon. Eu não sei se eu já disse aos meus irmãos que existe uma síntese mnemônica para a gente lembrar das cartas de São Paulo. Posso falar? É difícil. Rococó. Rococó, galé, filcol. Tes, tintim, filemon. A inicial de cada carta se fez esse caminho. Eu aprendi isso lá em Roma, viu? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemo. Tes, tintim, Filemo. A menor de todas é Filemo, a maior de todas é Romanos. Não é a primeira escrita, nem é a última. Ela está no meio. Mas antes de começar a falar a carta aos Romanos, eu queria fazer, a nível de oração, uma leitura que está no finalzinho do capítulo 4, que é o texto os 4 capítulos que nos interessam nessa tarde. Está dito assim, nos últimos versículos, penúltimos. Esperando contra toda esperança, ele, Abraão, firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista do seu físico desvigorado por sua idade, quase centenária, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber.
diante da promessa divina de conceber, diante da promessa divina, não vacilou, por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Ou seja, os capítulos primeiro da carta enaltece a fé a partir de Abraão. Lá no capítulo 12 do Gênesis está dito isso. Abraão creu e a sua crença foi contabilizada como justiça, como santidade, como salvação para ele. Esses capítulos aqui discorrem para nós no sentido de uma grande profissão de fé que nos salva. Há um debate que percorreu a história teológica há muito tempo, até a década de 80, mais ou menos, que quem é que nos salva? São as nossas obras ou a nossa fé? E esse debate percorreu o mundo entre católicos e protestantes. Quero lembrar aos meus irmãos a ordem cronológica das cartas de Paulo, que está na introdução que a gente tem aí à nossa frente. Logo nas cartas de Paulo da Bíblia está dito assim: os estudiosos discutem ainda hoje qual a época em que apareceram essas cartas. Mas poderoso, pode-se traçar um roteiro. Começa-se com a primeira e segunda Tessalonicenses, que é o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Paulo foi que inaugurou a escrita do Novo Testamento. Antes de qualquer outro dos evangelhos, de qualquer outro texto, foi Paulo quem escreveu a carta primeira e segunda Tessalonicenses. Paulo escreveu depois Filipenses, depois primeira e segunda aos Coríntios, depois prosseguiu-se nesta ordem Gálatas, Romanos, e depois de Gálatas também, Efésios, Colossenses, Filemon. A 1 Timóteo, Tito e 1 Timóteo, Tito e a 2 Timóteo. Entre a 1 Timóteo e a 2 tem a carta de Tito. Ou seja, não existe uma lógica. A lógica está no porquê Paulo escreveu essas cartas às suas igrejas. Igrejas que ele fundara e igrejas que ele não fundara. Roma não foi Paulo quem criou essa igreja. Paulo nunca esteve em Roma antes dessa carta e antes do fim da sua vida. Ele escreveu a carta sem nunca ter ido lá. Qual a causa pela qual Paulo escreve suas cartas? Primeiro, Tessalonicenses, porque se instaurou na comunidade uma certa preguiça, uma certa esperança morta, e que como Cristo iria voltar, para que fazer mais nada? Vamos sentar e aguardar. E ele escreve aos Tessalonicenses para exortá-los à atividade, à dinâmica da fé, à busca do crescimento espiritual. Romanos, ele escreve a carta aos Romanos porque ele sabia dessa junção em Roma de judeus e gentios, judeus e pagãos. E ali a gente sabe que se estabelecera já antes, por causa do primeiro concílio, essa discussão se os pagãos têm o mesmo direito, têm a mesma participação, a mesma vinculação ao corpo de Cristo como os judeus tiveram. O único privilégio dos judeus é serem os primeiros a quem foi revelada a promessa. Os judeus são detentores da revelação. Mas isso não significa que eles tenham precedência, privilégio, precedência de qualidade diante dos outros. E a carta de Paulo aos Romanos é para responder a essa dúvida, a essa interrogação que pairava no coração dos seus irmãos. A gente poderia pensar, depois, que a carta aos Romanos, para responder a essa pergunta, tem um roteiro. O roteiro que Paulo faz é
ele foi escrita na sua terceira viagem, no fim da terceira viagem, provavelmente quando ele estava em Corinto, e deveria estar se preparando para uma outra partida. Ele queria ir para a Espanha, já que tinha concluído ali as suas igrejas e a sua evangelização, queria ir para Roma. Por onde iria? Pensou de passar por Roma para chegar à Espanha, passar pela Itália para chegar à Espanha. Mas isso não aconteceu. Ele nunca foi à Espanha, mas foi depois para Roma. Depois, lá estavam essas duas comunidades, judeus e gregos. Vamos imaginar, segundo os Atos dos Apóstolos, no final, quando Jesus disse que a gente deveria, em Lucas, ir por todo mundo pregar o evangelho até os confins da terra. Qual eram os confins da terra, então, conhecido? Era Roma. Era Roma, sede do império, e estava presente na Palestina, em Israel. Os Atos dos Apóstolos terminam em Roma. Cumpre-se, então, aquela fala de Jesus que o evangelho deveria ser anunciado a todas as criaturas até o fim do mundo, até os confins da terra. E Paulo ali chegou o evangelho. Quem levou esse evangelho para lá? Vamos nos perguntar. Alguém disse, viu, dona Magna, que naquela descrição dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, da cena de Pentecostes, quando descreve aquela multidão de pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações ali presentes, estavam ali partos, medos, estavam também romanos. Assim está dito nos Atos dos Apóstolos. Os romanos participavam dessa cena da vinda do Espírito Santo. Voltando para Roma, levaram o evangelho, levaram a notícia de Jesus, levaram a boa nova. Então se instalou nessa cidade grande, sede do império, a presença da pessoa de Jesus. Claro que ali, como nos outros lugares, não se construíam igrejas. A sinagoga dos judeus não eram igrejas dos cristãos. Fala-se dos criptocristãos. João é quem fala isso. Os cristãos escondidos nas criptas, nos lugares que não podiam ser vistos, com medo das perseguições. Mas as igrejas começaram nas casas domésticas. Lá nos Atos a gente vê bem claro isso. E nas casas desse povo, em Roma também, dependendo do tamanho da casa, era a família, ou os vizinhos, ou os correligionários que iam aparecendo. Lá em Roma tinha a casa de Áquila, né? Lembra? E lá na casa de Áquila, com certeza, era uma casa grande, porque ela era de bom poder aquisitivo, e a igreja se começou a estar ali. E havia essa convivência entre judeus e pagãos, mas uma convivência ainda, diria assim, amedrontada, porque os judeus vindo da Palestina sabiam-se detentores da promessa, como é que vamos misturar? Como a gente ainda hoje, por muito tempo, a gente ficou meio escondido dos protestantes históricos, né? Eu era criança e tinha uma tia-avó freira que nos proibia de passar pela porta dos não cristãos, dos protestantes. Não podíamos entrar ali. Mas essa mesma de uma contaminação da fé, né? Eu sou somente no milênio passado, não sou de muitos anos, não. Então, lá em Roma também tinha essa desconfiançazinha. E se começou lá em Jerusalém a questionar: precisa fazer a circuncisão nos pagãos? Lembra disso? E provocou-se aquela discussão entre Pedro e Paulo, e o primeiro concílio de Jerusalém. Paulo precisou ir lá mandar buscar essa certeza. Tiago foi levar a carta, etc. Por causa disso, para dirimir essa dúvida e para dizer que gregos, judeus e gregos têm a mesma origem no coração de Deus, têm a mesma poder, têm a mesma, digamos, qualidade, têm os mesmos direitos para escrever essa carta. Os 4 primeiros capítulos, como disse já a dona Gilson no papel que ela divulgou, está dito que
Pagãos e judeus em dívida universal com Deus e justificados pela fé. Qual é essa dívida universal? O pecado atingiu todo mundo. Pagão pecou, judeu também. Judeu pecou, pagão também. Os judeus eram circuncidados depois da fé. Não era a fé que trazia, não era a circuncisão que trazia a fé. Era a marca da história, da pátria. Era uma marca de pertença ao judaísmo, não à religião cristã. Então, Paulo escreveu essa carta. O que é que Paulo diz nessa carta aos seus irmãos? Judeus e gregos, vendo ele, Pentecostes foi. Os dois grupos têm as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos. Não existe mais divisão entre pagãos e judeus, escravos ou livres, todos um. Nós somos um em Cristo. Paulo não conhecia a igreja, mas sabia da sua fama. A fama da igreja de Roma era conhecidíssima. No capítulo 1, logo no capítulo 1, versículo 13, ele dirá assim: por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também para vocês que estão em Roma. Ele queria ir lá, ele pretendia ir lá. Capítulo 1, versículo 13. Em Romanos 2, 5 a 11, eu queria ler com vocês, irmãos, capítulo 2, Romanos 2, 5, capítulo 2, versículo 1, 5 a 11. Olha o que está dito aqui. Pode me interromper, viu, dona Andréa, quando precisar. 5. É pela teimosia e dureza de coração deixa eu achar. Pela teimosia e dureza de coração, você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações. Quem é que nos salva? São as nossas obras ou a nossa fé? Retribuindo a cada um segundo as suas próprias ações. Isso autorizou os protestantes a achar que quem nos salva são as nossas obras. E Paulo insiste que quem nos salva é a nossa fé, quando aquele texto que eu li de Abraão. Contra toda esperança, ele diz, Abraão creu. Abraão aceitou a possibilidade de um filho, ele centenário, e Sara estéril. E Paulo continua. Haverá glória, honra e paz para todo aquele que praticar o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas, tanto o judeu como o grego, pelas boas obras. Mas o que é que, enfim, é a síntese de tudo isso? A fé é um dom, é uma graça, é um presente de Deus, para que nós hajamos bem. A consequência da fé são as mudanças das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Aliás, falei isso hoje na homilia de manhã. Dos nossos comportamentos. Nós não temos uma fé para ficar inertes, mas para ser no mundo um sinal, para ser no mundo uma presença de Deus, de Cristo. Os protestantes estão firmados em Romanos 4, 2 a 5. 4, 2 a 5. Olha o que está dito lá. Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi considerado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Para quem não trabalha, mas acredita naquele que torna justo o imposto, o ímpio, sua fé é acreditada como justiça.
É desse modo, ali cita o Salmo 32, que Davi acreditou em Deus lá no Salmo 32. Para o cristão católico é a fé, para o protestante são as obras. Isso valeu uma discussão tremenda mundo afora e teologia da fora. Vamos ler lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Depois dos Gálatas. Efésios 2, 8, 10. 2, 8. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Quem nos salva é Jesus Cristo. Não é porque eu sou bom, que eu sou brasileiro, porque eu sou católico, não é isso. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho, porque foi Deus quem nos fez e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado a fim de que nos ocupássemos com elas, tá vendo? As boas obras são as consequências da fé. Não quer dizer que uma pessoa que não tem a fé não seja boa, mas a fé é o motivo da nossa salvação pela graça de nosso Senhor e traz para nós o comprometimento de estarmos em dias com a fé. Quero lembrar a mim aos senhores o que é ter fé. O que é a fé? E aqui Paulo discute isso. Fala disso. Nos versículos 13 e seguintes do capítulo 4. Não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão, ou a sua descendente. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência. Paulo insiste ferrenhamente na gratuidade da salvação. Não é mérito meu, é amor de Deus. Não é mérito das boas obras, é gratuidade de Deus. E aquele capítulo 4 termina exatamente isso. Tem um subtítulo, herdeiro de Abraão. Abraão, pai dos que têm fé. Então, esses 4 capítulos têm esse caminho, justificados pela fé, todos diante da dívida que todos tínhamos com Deus pelo pecado. É esse o conteúdo dos 4 primeiros capítulos de Romanos. Agora, a gente há de pensar que Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo era um mestre da lei que estudou ferrenhamente a religião judaica. Paulo se tornou mestre em Israel, foi discípulo de Gamaliel, e por causa dessa certeza é que ele lutou contra os cristãos, porque o judaísmo e o cristianismo não foi uma coisa fácil de penetrar. Por isso que ele se tornou perseguidor. Pela segurança intelectual, pela denodado esforço de trabalhar a própria fé, Paulo é esse expoente da nossa igreja, da nossa história de salvação. Então, ele é esse rapaz, esse arauto do Evangelho. Lá no capítulo 9 dos Atos, lembrem que ele estava já matando Estevão, estava presente ali, a veste de Estevão foram colocadas aos seus pés. Ele foi para Damasco buscar credenciais para perseguir mais gente. Quando na estrada ele foi tocado por essa luz. É mistério, sim, mas foi Deus que falou, incrível, Paulo, por que me persegue? E a gente sabe do caminho que ele fez para a conversão no capítulo 9 dos Atos, contados por ele mesmo. Ele mesmo conta a sua história.
Então, irmãos, diante de Paulo, a gente se apequena e a gente fica se interrogando, porque a grandeza dele é maior do que qualquer possibilidade que a gente tenha de atingi-la. Pela vocação, pela graça que ele recebera de Deus. Depois ele vai ser levado para Roma para ser julgado naquele encontro com Festo lá na casa de Agripa, quando foi visitar a Judéia, e ele vai depois ser decapitado em Roma. Vamos abrir um minutinho para a conversa, quem quer fazer um acréscimo, alguma pergunta, não. Não tem nada a se perguntar, mas alguma coisa para você dizer, vocês conhecem Paulo também. Vamos cantar um cantinho, dona Regina? O microfone, dona Regina. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir, e no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou. Abre o microfone e cante. Ensinando-nos viver ao mundo novo. Bora, minha gente. Magna. Mais uma vez, Monsenhor, muito obrigada por esse relato maravilhoso. Não, até nada maravilhoso, não deixa não. Não, peraí, me fez, deixa eu falar, viu? Que me fez realmente me dar uma voltinha lá na minha terra, quando nós éramos proibidos de pisar na calçada da Igreja Batista. Na minha terra só tinha essa, a Igreja Batista e a Igreja Católica. Independente disso, eu estava aqui. Isso aí foi muito bom, e a leveza também com que o senhor fez essas colocações a respeito da carta aos Romanos, que eu andei lendo, mas eu não consigo chegar assim, né? E aí eu fiz aqui, eu tive aqui algumas dúvidas, mas que o senhor tirou imediatamente, mas restou uma. A primeira dúvida foi, afinal, quem é que salva, a fé ou a obra? Mas o senhor colocou aqui, a fé é um dom e a obra é uma consequência da fé, não é isso? Exatamente. Uhum. Bom, mas ficou aqui a dúvida principal. Quem pratica boas obras e não tem fé, não se salva? Porque eu conheço pessoas assim, que são pessoas assim, caridosas, fraternas, solidárias, mas generosas, mas diz que não tem fé. Falta a dimensão da fé, não é? Ô, dona Gilce, lembra quem somos nós para prescrutar a economia do amor de Deus? Quem nos salva é o amor de Deus. Quem nos salva é a graça de Deus. É claro que nós estamos falando aqui para cristãos. Paulo escreve as cartas aos cristãos de Roma, quer eles fossem judeus, de origem judaica ou origem pagã. Agora, ele não está falando para o mundo, está falando para essa igreja particular de Roma, assim como para Éfeso, assim como para Tessalônica, etc. É claro que no mundo, fora dos nossos rebanhos cristãos, a gente tem muita gente boa. Deixa lá com Deus e eles. Agora, na nossa religião cristã, a graça é fundamental. O que é que Jesus disse a mim, a nós,
Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a graça. Entendeu? Agora, graças a Deus que mesmo fora da igreja, temos salvação. Antes do concílio, tinha uma expressão latina que dizia assim, fora da igreja não tem salvação. Mas não é essa a visão de Jesus. Não é essa a visão da igreja católica hoje. Paulo está escrevendo para cristãos. Então, nós cristãos temos fé e pela fé nós praticamos obras de caridade, obras de misericórdia. Para quem não é cristão, faz a obra de misericórdia, mas não tem a fé. Para eles o céu importa pouco, a salvação importa pouco, importa é resolver aqui nessa filantropia. Eu me lembro que eu estava na suburbana, dona Gilce, e se falava muito nessa direção. Eu sou padre, não sou assistente social. O assistente social faz promoção humana, o assistente social faz caridade, mas a gente tem um dado a ser comunicado, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça de Deus, é a pessoa de nosso Senhor que nós anunciamos. Viu, Santa Gilce? Lá em Maracás era assim, não era? Você está falando com Magna. Magna. De Maracás. Porque entre Magna e Gilce tem uma simbiose bonita. Diga lá, não era isso? Mas essa exigência, quando eu morava em Maracás, era muito pequena, então eu nem sei se lá tinha a igreja, era quando eu morava em Santa Inês, que já era maiorzinha, então era a minha rua e na outra rua era a igreja batista. Então, quando a gente saía, que era lá na casa da amiga, não sei o que, minha mãe, eu sempre recomendava, olhe lá, não pise naquela calçada ali, você sai. Estava contaminada porque não tinha graça de Jesus, mas tinha Jesus do seu jeito. Foi o Concílio do Vaticano II, dona Magna, que abriu essa possibilidade, que escancarou mais com o documento Ad Gentes. O Evangelho é para todos, a partir dessa visão de Paulo, inclusive, Ad Gentes cita muito Paulo. Não existe divisão entre judeus e igreja, todos somos um em Cristo Jesus. Eles têm os mesmos direitos pagãos que nós tivemos, que todos herdemos, todos pecamos, e a graça foi derramada sobre todos, né? É o mérito que o senhor cita aqui? O mérito? Mérito que o senhor falou, mérito para a salvação. Não é mérito meu ser salvo, o mérito é de Jesus que morreu por mim. Mérito de Deus, né? De Jesus para ser salvo. Ainda bem que, porque eu creio na morte de Jesus por mim, eu preciso ser bom. Eu preciso, ao menos, não segui-lo, né? Tome sua cruz e me siga, disse ele, né? E a cruz, depende, vai tomar esse caminho de acompanhamento, esse caminho de serenidade. Olha, aqui tem na introdução da carta do Paulo aos Romanos, tem uma coisa bonita que eu não me esqueci de dizer. Olha, como esse comentário aqui da introdução diz: o apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico, por exemplo, na carta aos Gálatas, a gratuidade da salvação pela fé. A gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar. E que ele salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado por cada um de nós. A humanidade, Deus dá uma anistia geral sob uma condição que o homem acredita em Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus. Uma anistia com essa condição. Você está perdoado, mas creia. Capítulo 3 do Evangelho de João. Ele mandou seu filho para me salvar. Eu preciso acreditar, eu preciso aceitar Jesus. Essa expressão, aceitar Jesus, eu não gosto muito, porque ele é muito Jeová, né? Da Testemunha de Jeová e de outras igrejas pentecostais. Mas é isso, aceitar a proposta de nosso Senhor. E Paulo
só fez isso em sua vida. Ai de mim, se eu não evangelizar a todos. E ele foi da Grécia para Roma, de Roma para outras cidades todas ali, para dizer que Jesus é o Salvador. Né, Maria? Agora, o senhor falou uma palavra aí que me deixou numa posição confortável, porque às vezes eu fico assim pensando, quando eu fico pensando nessas pessoas mesmo que são generosas e que não têm fé. Então, o senhor falou aí a questão da filantropia, né? Eu fiquei confortável. Talvez a própria pessoa, não sei, estou julgando, não, queira justificar-se a si mesmo através desses atos, né? Exatamente. Ainda bem que existe essa generosidade, mesmo sem fé. A gente aqui na paróquia da Assunção mesmo, houve determinadas pessoas que têm muita coisa bonita dentro, mas ainda não alcançou essa adesão plena ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela história de vida, pelo caminho feito, pelas dificuldades de família, pelas relações de casa, e a gente vai insistindo para esclarecer a Jesus. Mas essa semana passada mesmo, eu entendi que uma mulher disse, o Senhor me fez um bem imenso, isso logo que eu cheguei aqui, não sei qual foi, ele disse, o Senhor me encaminhou para uma professora da Universidade Católica para conversar com ela, uma mulher de espírito, você sabe que é Teca Novice, que me ajudou muito, eu tenho mandado bastante gente para ouvi-la, porque ela tem uma espiritualidade que fala na horizontalidade com mulheres e homens. E essa moça foi encaminhada para a Teca, ela veio me agradecer na semana passada. Como foi bom, ela me deu um texto, esse texto é do Papa Francisco, eu releio todos os dias, está debaixo da minha mesinha de cabeceira. Entendeu? É ainda alguém que está crescendo, está buscando, está querendo. É boa, generosa, mas ainda não fisgou. E nós também não, né, dona Magna? A gente precisa se converter todas as horas e todos os dias para que até, como o Paulo de Cristo, seja tudo em mim e em todos. Até que Cristo seja tudo em todos. Até que a gente alcance, ele é a expressão dele, a estatura de nosso Senhor. E isso não é para já, não. É para a vida inteira. Mesmo depois dos 80, viu, moça? E 3. Pois é, então eu lhe agradeço muito, porque é uma orientação, não só para aqueles que eu digo que não têm a fé, mas para mim também, né? Não ficar, principalmente, não ficar presa, aquele ali, eu dei a esmola, dei uma cesta básica, contribuir com não sei o quê, estou no céu, né? Isso é bom, mas não é tudo. Sim. Isso é bom, mas falta o essencial, é Jesus quem salva. Ô, dona Magna, veja bem, se a obra salvasse, não precisava Jesus se encarnar, vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Deus ia suscitando a gente. Antes de Jesus tinha gente boa, ou não tinha? Tinha. E como tinha? Agora Jesus veio dar esse selo, né, especial. Os judeus acreditavam que aquela circuncisão, um cortezinho no prepúcio, fazia. O que é isso? A gente fez catarata, a gente fez cirurgia de lá. Não adiantou muita coisa, não. A gente continuou no pecado. E quem salvou foi Jesus. Hoje eu vi uma catequista nossa aqui dizer, olha para Jesus, aquele suspiro último da cruz. Inclinaram a cabeça, deu um suspiro e entregou o Espírito. Aquele suspiro foi para mim. O último suspiro de Jesus foi para mim, para nós, para cada um de nós. Para que, por ti, Ademar, por ti, Magna, ele morreu por mim. Então, Paulo é esse homem da cruz. Essa é uma loucura da cruz. Eu anuncio o evangelho de Jesus Cristo, crucificado, morto, ressuscitado. Esse é o fulcro caminho de Paulo apóstolo. Por isso que ele é grande. Mais alguém, ideia? Dona Vera. Bom, senhor, Magda fez a pergunta se obras sem fé salvavam. Minha pergunta é o inverso. Fé sem obras salva?
Você foi lá no apóstolo Tiago, né? O apóstolo Tiago diz isso. A Mostra-me, mesma coisa que eu ia perguntar. né, a fé sem obra. A nossa fé, a graça está em mim para que eu seja melhor. E uma das formas de ser melhor é amar os irmãos. E uma forma de amar os irmãos é promovê-los, ajudá-los, né, fazê-los crescer. Essa é a obra da misericórdia. Olha lá no capítulo 25 de Mateus. Tive fome e não me deste de comer. Mas está falando aqui, é os apóstolos, os discípulos. Então, a fé sem obra é morta, está lá no apóstolo Tiago. E uma coisa está imbricada na outra, né? Uma conexão total entre fé e obra. Quem tem a verdadeira fé, age, né? Com obras. Pois é. Só Jesus, a Deus. A fé é um impulso. Eu não vou dar a palavra energia, não, mas é uma dinâmica ainda em mim, essa dinamismo da graça, para que eu possa agir. Por que é que o batismo é o que em nós? A gente sente alguma coisa? Muda fisicamente? Nos faz maiores, mais bonitos, mais gordos? Não. É a graça penetrando em mim para que eu seja membro de uma igreja, filho de Deus, e possa participar para formar esse corpo bonito, assim como Deus é. Eu queria lembrar aqui a meus irmãos, a mim também, veja o capítulo 3 de João. Vamos ver aqui, eu gosto de João porque é o meu evangelho, né? 3. Olha que o apóstolo diz. Capítulo 3, versículo 16 a 17. Depois de falar do nascimento para a vida nova, falando de Nicodemos, né? Ele diz assim: como é que isso pode acontecer, se eu já souber, Jesus? Você, o mestre Israel, não sabe dessas coisas? Eu garanto a você, nós falamos do que vimos, mas apesar disso, não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como puderam acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés, a história da serpente que lemos recentemente. Jesus diz: pois Deus amou tanto o mundo, de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele acredite tenha a vida eterna. Eu só posso ser salvo por Jesus Cristo. Ele é o meu único e supremo e suficiente Salvador. Claro que essa minha salvação realizada por Cristo me provoca ser melhor. Me provoca não dormir sobre a miséria dos outros. Dormir sobre a nudez, a fome dos outros, né? Quem acredita nele não está... Quem acredita nele... Essa lente é uma beleza, viu? Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado. Parece que é o Evangelho de João. Porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Quem não acredita em Jesus não tem salvação, não? Tem uma pergunta para isso. Tem uma pergunta para isso. E aqueles que nunca tiveram oportunidade de conhecer Jesus, os que viviam na selva, que viviam... É isso aí, dona Vera, que me preocupa muito. No Polo Norte, antes de a comunicação se estabelecer. Nós nascemos num país de cultura católica, cristã, uma família que nos batizou. E quem não teve essa graça? É lá com ele Deus. Deus sabe tirar leite das pedras, né? Não é que eles estejam condenados, mas uma vez apresentado Jesus, Jesus é a causa da minha salvação. Aqueles que não tiveram essa oportunidade, ou não quiseram tê-la, ou renunciaram a tê-la, não é verdade? Eu fico pensando assim, ó. Nessa nossa paróquia da Assunção aqui, normalmente no final de semana a gente tem 1.800, 2.000 pessoas, vamos dizer. E o resto?
E os outros? Estão por aí, mas quem não vai nem por aí, nem por aqui? É a oportunidade que se perde, né? É a oportunidade que se joga fora. Tá com sono, dona Celise. Mas a gente precisa, por isso a evangelização, por isso a gente não pode parar na igreja, né? Foi que Francisco diz, igreja é saída para atingir esses que ainda não são evangelizados. É a missão da gente. E aí? Dona Gilce. Abre o microfone, amor, tá fechado. Rose, suspira a cabeça, Rose. Você está enterradinha lá atrás da... Cresci. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre o que está escrito no capítulo 3, 28 de Romanos. O homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. Capítulo 3, versículo 28. 28. É no contexto que ele vem falando, a vida nova em Jesus Cristo, não é? É versículo 28. E João... Só a fé nos torna justos. O título é esse. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado por causa da lei? Por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independente da observância da lei. A lei é uma consequência da fé. A lei existe para me fazer viver a fé. Os mandamentos. Ama teu Deus de todo o coração. Mas se eu já tenho fé, eu já sei que devo amar. Não matar é uma lei. Mas se eu amo a Deus, por que eu vou matar aquele que Deus criou? O amor me faz caminhar sem mandamento. O que é que o Agostinho disse? Para quem ama, não há lei. A lei existe para me fazer crescer e descobrir a minha fé, vivenciar a minha fé. É isso que está aqui no versículo 28, né, dona Júcia? Isso. Aí, estão falando disso, eu me lembrei do ensinamento de Paulo. Ele disse, ama... Aliás, Paulo não, é Santo Agostinho que fala, ama e faz o que quiser. Ama e faz por isso. Ama e faz o que quiser, o amor já é a base de tudo. Gente, é por isso que João é o meu evangelho. Se eu amo, acabou tudo. Se eu amo, acabou tudo. Quem ama, promove. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, alimenta. Basta. Agora, a lei existe para a gente caminhar para o amor. Só. Eu tenho um exemplo, dona Gilson, que eu gosto muito. Ali na rua, a gente planta um jardim, planta erva, não pise na grama. E a gente desobedece, e vai pisando, daqui a pouco, em vez do jardim, tem um caminho, tem uma estrada. Não é assim que acontece? Mas se eu sei que aquele lugar é bom para todos, eu não vou pisar. Eu vou respeitar aquela lei que é para eu cuidar do jardim, cuidar das... Não é assim? Ama e faz o que quiser. Para quem ama, não precisa lei. A lei é para nos ajudar a amar. É isso que está aqui no capítulo 28, né? E é bonito Paulo dizer assim, o tempo presente, mas no tempo presente, ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Está vendo? Mais alguém ainda? Eu sei que não é tudo que vocês queriam ouvir, mas é o que eu penso aqui. Os capítulos 4 é isso aí. Diga, Tete. Lícia tinha levantado a mão.
E Dona Emília tinha aberto. Vai falar até. Não, eu discordei que não é tudo, é muito. Hein? Não é tudo, é muito. É muito profundo tudo que você falou. A gente, Não, eu não, Paulo, né? mas nos fez reler, né? E entender melhor. O que é que Jesus diz? Foi o que eu falei, não, Tete, o que é que Jesus diz? Com aquela resposta daquele jovem, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Nisto se resume toda a lei e os profetas. Nisso se resume toda a Bíblia. Eu tive um professor que faleceu em Itaparica recentemente. Ele dizia assim, no dia que a gente compreendesse o mandamento novo, rasgava a Bíblia, não precisa mais. A revelação está... Nisso se resume toda a lei dos profetas, no amor ao outro. É isso que a gente tenta fazer. Gente, nós, cada um, é fruto do amor de Deus. Se Deus não amasse a mim, eu não existia. Olha quem está em Isaías. Antes da criação do mundo, ele já sabia que eu ia existir. Já tinha me concebido no seu amor. Já tinha me elegido, já tinha me feito ser o que eu sou. No sentido bonito. O resto é o que eu vou denegrir. Não guarda a palavra mais, não pode se falar mais denegrido, né? Eu vou diminuindo esse amor de Deus em mim. Mas eu fui concebido pelo amor de Deus. Né, Ideia? Com certeza. E a santa catequista Ju Maria está aqui caladinha. Fala, Ju. Dona Emília tinha levantado a mão, André? Dona Emília abriu o microfone. Quer falar, Dona Emília? Abre o microfone. Eu disse que eu estou caladinha porque eu estou bebendo dessa fonte. Dona Emília, seu microfone está fechado. Clique embaixo. Aqui? Foi. Pronto. O exemplo de Abraão. Porque a gente está assim, num mundo onde é tão difícil esse tipo de exemplos, né? A gente que trabalha com criança, com jovens, a gente vê a dificuldade. Então, vendo o negócio que ele foi justificado não pelas obras, mas pela fé que ele tinha. E que a promessa dele se cumpriu porque ele acreditou. Então, assim, todas as pessoas, eu acho que naquele tempo que acreditaram, passaram a acreditar, se tornaram filhos da fé. Então, o que eu senti para falar. Obrigado. Foi isso aí. Abraão, meu Deus do céu. Imagine, lá nos inícios, o primeiro homem que criou foi Abraão. Olha o exemplo que a revelação colocou diante de nós. Ele é um tipo, ele é um modelo, é um protótipo da fé. Até o danadoinho do Isaac teria que sacrificar para provar que ele tinha fé. Essa é um protótipo de fé que a revelação colocou diante de nós. Abraão creu. Ele foi acreditado essa fé na conta de justiça. Ele foi justificado pela fé. Ele foi salvo pela fé. É isso. Então, irmãs, vamos sair daqui dessa tarde com pouca coisa que foi dita, mas creio que Paulo nos disse o essencial da religião cristã. Ninguém foi mais católico, ninguém foi mais cristão, ninguém foi mais cristológico do que Paulo. Ninguém. Dos discípulos, do caminho, ninguém. Ele é um expoente da fé e da religião. Então vamos ficar com essa perspectiva. Como eu estou relacionado com Jesus? Como eu vínculo com esse Senhor que está ali, ó, de braços abertos, ressuscitado depois da cruz? Como é o meu vínculo com ele? Quando eu entro nesse templo nosso do santuário da Assunção, eu olho para quem? Para a roupa da minha vizinha, para o paramento do padre, para o ritmo ou para nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra referência. Não tem outro caminho. É Jesus e é Jesus. Paulo, quando diz, eu falo do Evangelho de Jesus Cristo crucificado, que ele chama loucura para alguns, mas salvação para nós.
Ou também, né, Monsenhor, como é que a fé de Abraão vai nos inspirar a confiar mais em Deus, né? Apesar de Pois é, o tudo que modelo é acontece ele, na o nossa protótipo vida. é ele. É isso aí, dona Emília. Que inspiração a gente vai ter para seguir. Lá na Capelinha da Baixa, viu, gente? Onde a gente esteve nesse final de semana, tem um vidro no fundo, a natureza que entra no templo, e pendurado no meio de um vidro tem um crucifixo. Né, André? Dona Gilson e Dona Emília foram lá esses dias. A Dona Rose também. A gente olha para aquele crucifixo, ele está assim como suspenso sobre a natureza inteira, né, Val? Sobre o mundo. E aquele crucifixo me foi dado no dia do meu diaconato, no dia que eu entrei, e era essa a visão, a teologia, na aventura de servir ao irmão. Diaconia é isso, serviço, né? Então, a gente tem ali Jesus. Na porta da capela que eu construí lá, está um alfa e um ômega, um A e um Z. Ele é o começo e o fim de tudo. Dali eu vim, para ali eu vou. A e Z na porta da capela. E tem ainda um dado lá, vocês vão ver um dia, né? Vou levar de vez em quando alguém para ver lá. Está dito assim, a igreja tem um revestimento na parede, que é toda furada, tem todas as aberturas, não está revestida a parede toda, porque a igreja não acabou, está em fim, ele está se fazendo. A gente está construindo o nosso corpo místico de Cristo pela adesão que a gente vai tendo ao nosso Senhor. No dia que mais gente, por se deixar Jesus ser tudo nela, a igreja vai ser completa. Mas isso só na eternidade. Quando alguém me pergunta assim, mas tudo em paz? Eu digo, não. Tudo buscando a paz. Porque quando tiver tudo em paz, eu estou lá. E nós todos estaremos lá. Mesmo que um de nós esteja, o outro não esteja, não está na paz completa ainda. Cristo é a nossa paz. Eu não cheguei lá ainda. É Paulo quem diz isso, né? Na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Cristo, 14. Cristo é a nossa paz. Beijos e queijos. Tem mais alguém que quer falar uma palavrinha? Elane. Elane. Elane está aqui do ladinho. Elane, mas deixa eu perguntar uma coisinha, Elane, por favor, na frente. O senhor autoriza que coloque a foto do senhor na capelinha para o grupo ver? Ah, é pública lá, não é escondida, não. Então, não posso levar todo mundo de uma vez, até porque eu sei que... no grupo. Pode. Esse povo que está aí, está vendo, está boiando o que eu estou falando, né, dona Tete? A senhora também. Esse lugar, gente, é o lugar onde eu nasci. É o lugar que meu pai fez todo no trabalho, no braço, na lavoura, na criação, na agricultura pequena, mas forjada numa esperança de que os filhos tivessem um futuro. Não deixei que meus irmãos acabassem vendendo tudo, fui amealhando, juntando, né? E lá é o meu canto do cisne, meu porto seguro. Dona Emília, fala aí, que a senhora foi lá e viu, né? Ela disse, eu reclamava quando o pai ia falar, eu não reclamo mais. Fala aí, Dona Liga o microfone, Milha. Abre o microfone, Dona Emília. Tá desligado, Milha, teu microfone. Agora. É um pedacinho do céu. Podem ter certeza. Quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer, realmente é verdade. É um pedacinho do céu. Tanto que quando às vezes as pessoas me diziam, o senhor foi para baixo. Eu digo, mas eu disse a ele, é verdade. Largar o pessoal aqui para ir para baixo. Botar outro padre aqui para celebrar, deixar a gente aqui. Quando eu cheguei lá, eu digo, meu Deus, isso aqui é o céu. Agora, quando acontecer isso, eu jamais vou fazer isso. De graças a Deus que ele foi levado para lá, para descansar. Que realmente é um pedacinho do céu. Isso no todo. E tem as pessoas que convivem com ele, que são verdadeiros anjos dele. Verdadeiros anjos mesmo. Entendeu? Então, é um presente assim, que a gente recebeu que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, se vocês, quando tiverem... Bom, eu tenho certeza que vocês vão conhecer. Mas vocês vão sair assim... Não dá vontade de voltar. Mas não dá. Quando eu cheguei aqui, peguei o engarrafamento,
Eu digo, ai meu Deus, se eu pudesse, eu pegava um avião de volta. Porque você fica no céu, realmente. E como ele é amado pelas pessoas dali. Como ele é amado de verdade. E como ele ama as E pessoas tem ali, né? outras coisas que aconteceram que a gente não vai contar, porque senão vai dar uma história, né? Os testemunhos que ele deu daquela capela foi assim, uma coisa assim que, Ave Maria, só vocês ouvindo para vocês saberem realmente o que é que aconteceu lá. Diga, dona Elaine. Vai, Denise. Oi, gente, boa tarde. É a Eliane quem vai falar, viu? Não é a Elane, não. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Tá. Eu vou ser breve, eu sei que já está no final. Bom, a live me ajudou muito, porque eu sempre me cobrei assim a questão da obra, né? E hoje me esclareceu bastante que primeiro realmente é a fé, né? E eu me aliviou muito assim a minha consciência, que eu sempre me cobrei, pô, mas e a caridade, etc e tal, como se a caridade viesse primeiro, fosse uma condição assim, primeiro, entendeu? Então hoje realmente me esclareceu isso, ficou mais tranquilo aqui o meu coração, né? E me remeteu, toda a fala me remeteu à questão do Calvário, onde o bom ladrão, né? Ele ali acreditou em Jesus, né? Ele pediu para ser salvo, e ali ele foi salvo. E ele, não, assim, pelo que está descrito, ele não tinha boas obras, né? Então, assim, para mim foi muito forte, assim, e muito esclarecedor, sabe? E me remeteu também àquela música do Padre Zezinho que fala: eu não quero riquezas, eu não quero poder, eu quero ter sabedoria para entender, saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. Então, valeu mesmo. Muito bom para mim. Amém? Amém. Amém. Monsenhor, Dona Rose também quer falar. Ah, sim, dona Rosinha. Aí depois da Dona Rose... Abre aí o a gente microfone, encerra. Rosinha. Eu queria agradecer por este momento, né, pelas palavras que foram ditas, pelos ensinamentos, né, foi muito bom, agradeço mesmo de coração. Aprendi muito. Sou de falar pouco, viu? Mas vou falar. E assim, a questão do lado do sítio do Monsenhor Ademar, uma maravilha, gente. Eu chorei o tempo todo. É como o Monsenhor falou, aquele Cristo e aquela natureza atrás do Cristo, gente, é emocionante demais. Eu chorei de um lado e o Monsenhor do outro. E gente, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Graças a Deus que eu pude ir. Ele já nos convidou há muito tempo e essa foi a primeira vez que eu fui, a oportunidade que eu tive, né, de ir. E assim, você viver essa fé, você dá o melhor de si. Eu procuro sempre dar o melhor de mim, não só na igreja, como na minha família, no meu condomínio, eu procuro dar sempre o melhor. Eu sei que é muito pouco, né? Que a gente nunca faz o suficiente, o que Deus quer de cada um de nós, mas eu dou o melhor que eu posso. Eu agradeço muito, viu, Monsenhor, pelas palavras, por esse carinho que o senhor tem com a comunidade, né? É um carinho muito grande, a gente sente esse Cristo no senhor, viu? Um abraço a todos. Bem, aquele Não sítio... é à toa que Josué falou dele. Josué, o padre, que no dia 12 falou dele. E Josué foi assim, aquele menino que viu nascer, que cresceu ao lado de Monsenhor e que deu aquele testemunho tão lindo. E todo lugar que a gente vai com o Monsenhor, onde ele chega, as pessoas que conviveram com ele, dão esses testemunhos. Eu sou testemunha de vários testemunhos dele. Oh, gente, aquele sítio não é meu. Eu pedi licença aos meus irmãos, que eram 9, agora são 7, para cuidar e para dar essa configuração de um lugar de bem-estar, de um lugar de oração, de um lugar de repouso. Chama-se Vale do Encontro.
né? Ainda não consegui tudo, não, mas a gente vai conseguir. Dona Emília quer fazer um retirinho lá, a gente vai levar um grupinho. Por enquanto, não tem muito espaço para caber para dormir, mas a gente se embola lá, né? Pode dormir até na capelinha, né? Lília, tu desliga o microfone, a gente não te ouve. Eu estou agora... Vai fazer um retiro lá, se Deus quiser. Pequenininho, mas vai fazer. Deus quer. Olha, gente, eu estou agora numa demanda séria. Todo mundo quer que eu bote internet lá, e é fácil botar. Com R$2.000 se bota um sinal de internet lá. Mas eu estou sem querer. Eu estou sem querer botar a internet. Mas a internet lá, meu senhor, para o senhor, é por causa do isolamento. Não tem problema. Viu? É o isolamento. Bota por causa de mim, mas vai distrair todo mundo. Todo mundo. Mas aí isso vai, Valdeli, não tem uma maneira de desligar, de vez em quando? Não. É verdade. Eu concordo com o monsenhor. Se eu estivesse lá, eu não queria saber de internet, não. A gente viveu. Mas é porque quando está lá, ele fica muito isolado. Quando chove... Se um dos meninos sobe, eu vou chamar alguém para me carregar. Mas quando chove... Não vou colocar. Está decidida essa decisão, vou tomar depois que eu botei lá ontem. Não vou botar a internet, não. Deixa lá assim. No tempo de Jesus não tinha, e a gente andava a cavalo, lá tem cavalo, lá você sobe. Monsenhor estava pensando nisso, Monsenhor. No céu, com certeza, não tem internet. As pessoas ficam mais sossegadas desse rebuliço, né? É melhor. Quem está falando? A gente já tem que se acostumar assim, sem internet, porque lá não vai ter. Eu não quero internet lá, não. Pensei até em botar um sinal de rádio, mas não precisa não. Precisa não. A gente precisa confiar como Abraão. Precisa confiar como Abraão. Deixa para lá. Não vai me acontecer nada. Né, dona Gilce? Mas eu acho que o senhor precisa pelo menos um sinal de rádio. Aí, né? Olha... Porque aí... Porque ficar ali realmente é muito isolado e longe para as pessoas. Minha filha, não tem problema, não. Não tem problema. Eita, vai buscar onde tiver gente, ele vai buscar. É cuidado de quem lhe quer bem. Tá bom. Termina aí, Andréa. Obrigado, gente. Como Deus é bom, né? Do nada a gente fez uma tarde bonita de conversa e de testemunhos de Deus na vida da gente. Eu quero agradecer ao senhor, porque foi muito bom. Tudo que o senhor falou calou fundo no nosso coração. E é muito bom, como diz aquela passagem de Filipe, né? Se eu não tenho quem me explique, como posso entender? O senhor foi abrindo os caminhos e a gente foi entrando. Agora, leia uma carta aos Romanos logo para a gente. Viu? A gente leu essa carta esse ano na liturgia, lembra? Depois da Páscoa, a gente deu quase toda a carta aos Romanos na liturgia da primeira leitura. Amém, dona Magna? Não, antes de eu completar 84, eu ainda vai me dar uma aula de como capacidade de síntese. Capacidade de síntese. Antes dos deuses... Amém. E as anotações da sua aula? E a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Dona Gilce, encerre. Eu quero agradecer muito, porque foi uma tarde muito boa, em que o coração falou mais alto, a fé gritou dentro de nós. Isso é viver a Bíblia, isso é viver os ensinamentos que estão lá contidos. Então, eu peço a Regi que cante um canto sobre a Bíblia.
Toda a Bíblia é comunicação de um Deus. Deus amor, cantemos todos. Deus perdão, é feliz quem crê na revelação. Quem tem Deus no coração. Não, certo, não. Deixa uma cantar só. Bagunça. Deu certo não, Regi. Imagem de Deus Pai, Ele é vida e verdade da A suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Quem somos nós sem a Bíblia para nos orientar? É verdade.